Graça e paz, amados irmãos. Quero desejar a você uma boa noite. E mais uma vez estamos aqui para cultuar o nosso amado Jesus, o nosso amado Deus. Queridos, pega a palavra de Deus, a tua Bíblia, abra ela em 1 Reis, capítulo 19, e nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 9. 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 4 até o 9. Amém, amada igreja? Eu espero que em nome de Jesus você consiga, aleluia, cultuar a Deus. Continue nessa firmeza cultuando a Ele, mesmo sendo no seu lar, na sua casa, porque, querido, Ele não nos abandona, então nós também não podemos abandonar o nosso Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 até o 9. Diz assim a palavra do Senhor: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio a se assentar, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. E o 8 diz assim: Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Até aqui, amados irmãos. Eu quero orar com você nesta noite. Se você puder, querido, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, porque agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Nós já estamos ouvindo a palavra do Senhor e Deus falando conosco. E a palavra do Senhor, ela nos alimenta, ela nos sustenta, ela nos fortalece. Senhor, nesta noite, nós queremos pedir a Ti, papai, aleluia, que venha nos fortalecer, que venha falar conosco através da Tua palavra, que venha derramar sobre os nossos corações, Senhor amado e querido, a Tua presença gloriosa, que nós possamos sentir a Tua presença gloriosa, que nós possamos, Senhor, nos tornar cada dia mais e mais cheios da Tua presença. Nesta noite, que o Teu consolo esteja sobre nós, aquele que está fraco, aquele que está desanimado, aquele que está muitas vezes desacreditando de tudo e de todos, Senhor, que nesta noite ele venha receber, através da Tua palavra, o Teu conforto e o Teu consolo, porque o Senhor é Deus que ainda consola, que ainda tem poder e sempre terá, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa passagem que nós acabamos de ler, esta pessoa que cruza o deserto, que caminha e passa por Judá e vai até Berseba, é o profeta Elias. Aqui, neste capítulo, vai retratar o profeta Elias fugindo, em fuga, né? Ele está indo para Judá, ele passa por Judá, atravessa Judá e vai até Berseba. E em Berseba, no deserto, ele olha e vê um pé de zimbro e ele vai então se sentar. A primeira coisa que ele faz é se sentar, a palavra do Senhor diz, debaixo desse pé de zimbro. E o que tinha acontecido anteriormente com Elias? Quem era Elias? Elias, amados, foi um grande profeta de Deus, um grande homem de Deus, usado tremendamente pelo Senhor, um verdadeiro instrumento de Deus na terra, a boca de Deus na terra da sua época. Ele viveu em Israel, no Reino do Norte. O reino de Israel estava dividido.
era o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. E o rei de Israel do norte era Acabe. Acabe e o povo, os príncipes, os sacerdotes da época do profeta Elias, eles estavam fazendo tudo o contrário à vontade de Deus. Para você ter uma ideia, Acabe se casa com uma mulher chamada Jezabel, uma mulher que serve a muitos deuses estranhos, uma mulher que pratica idolatria, uma mulher que não era do povo de Deus, uma mulher que traz para Israel mais desgraça e mais destruição e mais afastamento do Deus verdadeiro. Deus então levanta o profeta Elias, e o ministério do profeta Elias não vai ser um ministério fácil, não vai ser um ministério como as pessoas poderiam dizer no dia de hoje, mamão com açúcar. Não vai ser um ministério fácil de levar, fácil de encarar, vai ser um ministério de juízo. O que é um ministério de juízo? Ministério de juízo, querido, é quando Deus levanta um homem e uma mulher, como levantou Elias, para proclamar a sua vontade no meio de um povo que está fazendo tudo o contrário ao que Deus quer. A palavra do Senhor vai dizer que Acabe, ele fazia o que era mal aos olhos de Deus. Então é este o contexto da vida onde Elias, o profeta, está inserido. Ele está no meio de um povo que faz tudo o que é contrário, que é mal aos olhos de Deus. Então o ministério, quando Deus chama o profeta Elias, Deus chama o profeta Elias para profetizar juízo contra Acabe, juízo contra Jezabel, juízo contra o povo de Israel. Por quê? Porque eles estavam fazendo tudo contrário à vontade de Deus. Agora imagina você, poucos homens e poucas mulheres, na época de Elias, que estavam de acordo com a vontade de Deus, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Então esse é o ministério que Deus, ele entrega para Elias, um ministério de juízo. Tanto é que, para você ver que é juízo, que Deus ele fala, manda Elias dizer para Acabe que vai ficar 3 anos sem chuva. É um juízo. Israel passou por uma grande seca. 3 anos sem chuva. É um juízo de Deus. Então tudo que saía da boca de Elias vinha de Deus e se cumpria, querido. Porque tudo que sai da boca de Deus se cumpre, quer a gente acredite ou não. E então este aí é o contexto da vida, um pouquinho do contexto da vida de Elias. Um profeta muito usado por Deus, um profeta, querido, que antes de chegar até essa condição de fugir, porque neste momento que nós lemos aqui, ele está fugindo, ele está em fuga, ele está indo se esconder, e ele para, ele olha para aquele pé de zimbro, e ele deita embaixo daquele pé de zimbro, porque ele está ali fugindo. Mas do que é que Elias está fugindo? Existe Elias, querido, muito usado pelo Senhor, com a ousadia e a autoridade de Deus. Ele chega em um determinado momento, se nós lermos aqui no capítulo 18, que ele vai enfrentar os profetas de Baal, os profetas de Jezabel. Então Elias, guiado por Deus, na autoridade de Deus, ele vai chamar todos esses profetas e para o monte, para fazer ali uma disputa, como se fosse uma disputa. E aí então, queridos, ele chama esses profetas, o povo de Israel, o rei Acabe, a única que não vai estar lá é Jezabel. Então Elias ele vai propor a eles o seguinte, de acordo com a vontade do Senhor, ele vai propor que cada um edifique um altar. Ele vai edificar um altar para o Senhor, vai colocar ali o holocausto. E os profetas de Baal vai edificar o seu outro altar, vai colocar ali o seu sacrifício aos seus deuses e vão clamar. E Elias diz, o Deus, aquele que responder com fogo, este é Deus. Este é o verdadeiro Deus. E então, queridos, ele prepara, nós vamos ver aqui no 36, no 18 e 36, no mesmo capítulo aí, no mesmo livro de Reis, 1 Reis, vai ter esse embate, nós vamos ver este embate e todos os detalhes e preparação para este embate. Se você ler depois, você vai ver todo o preparo. E no 18, 36 diz assim, sucedeu, pois,
que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas, todo o preparo para ali o fogo descer do céu. E ele pede a Deus: responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então, no 38 vai dizer assim: então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Amém, queridos? Olha que coisa grandiosa, olha que grande homem de Deus, grande homem usado por Deus, querido. Os profetas de Baal, anteriormente, eles clamaram aos deuses deles, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde. Porém, nenhuma voz respondia, e Baal não respondia, e o fogo não descia. E chegou um determinado tempo de tanto eles clamarem, Elias começou até a zombar deles e dizendo: clamem em alta voz, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando neste momento, né? Ou que tem alguma coisa que fazer, deve estar ocupado esse Deus de vocês, ou que intente alguma viagem, vai ver que ele viajou, né? Ou então ele está dormindo. Então, queridos, eles clamaram, eles retalharam seus próprios corpos com lanças, os profetas de Baal, com lanças e com lancetas, e nada aconteceu, e o fogo não desceu, porque esses deuses são falsos, eram deuses falsos. E os deuses falsos ficaram só lá no passado? Não, queridos, nos nossos dias hoje, há muitas pessoas ainda servindo a falsos deuses, né? E quando Elias clama, ele vai clamar, ele vai dizer: ó Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. E quando ele clama, quando aquele profeta clama, Deus responde com fogo. E então fica claro ali para todas aquelas pessoas que Deus é o verdadeiro Deus de Israel. E essa é mais uma experiência, amado, de Elias com Deus. Mas aonde eu quero chegar nesta noite? Eu quero chegar nesta noite para dizer para você que até mesmo um homem que andava com Deus, um homem cheio de experiência com Deus, um homem que viu os milagres de Deus, pode chegar num determinado momento da sua vida aonde ele pode se frustrar, aonde ele pode entrar no seu coração um desânimo, aonde ele pode sentir medo e fugir. No versículo que nós lemos no capítulo 19, Elias está fugindo. Está fugindo do quê? Está fugindo de quem? Ele foi se esconder, ele está desanimado neste momento, ele está frustrado neste momento. E ele vai e sai de Israel, passa por Judá, cruza Judá, entra na cidade de Berseba, assenta-se embaixo do pé de zimbro, porque ele está fugindo da ameaça de Jezabel. Jezabel, então, quando ela fica sabendo que Elias, depois de todo esse embate, Elias manda matar e mata 450 profetas de Baal, os profetas de Jezabel. Então, quando isso acontece, e Jezabel fica sabendo, o próprio Acabe, o rei Acabe, vai contar para Jezabel. O que Elias faz? Ele foge e ele vai parar embaixo de um pé de zimbro. Guarda esse nome, zimbro, pé de zimbro. E nós vamos falar um pouquinho de Elias estar ali, este lugar onde Elias vai, e quais as atitudes que Elias tem. E a gente vai analisar um pouquinho a postura de Elias quando ele foge e quando ele vai para debaixo daquele pé de zimbro. Queridos, muitas vezes as pessoas acham que por nós servirmos a Deus, por nós sermos usados por Deus, ou não, ou simplesmente somos membros de banco mesmo e somos membros da igreja do Senhor, não temos nenhum ministério, mas mesmo assim, em determinados momentos da nossa vida, bate um desânimo.
As circunstâncias ao nosso redor muitas vezes vão trazer desânimo para nós, desânimo espiritual, desânimo emocional, às vezes até um cansaço físico também, amados, porque está tudo relacionado em nós. Então, o que acontece com esse profeta? Vem quebrar algo que mostra para nós, que muitas vezes as pessoas dizem para nós o seguinte: o crente, o filho de Deus, aquele que serve a Deus, ele não pode passar por nenhum problema. Ele não pode ter problema físico, ele não pode ter uma doença, ele não pode ter um problema no casamento, ele não pode ter um problema espiritual, um esfriamento espiritual. Passamos, sim, queridos. Não existe super-homem, super-mulher, super-crente, super-pastor, super-presbítero, super-diácono, super-membro do corpo de Cristo. Não existe. Existem homens e mulheres que sim têm fraquezas, mas que têm um Deus todo-poderoso e um Deus que faz todas as coisas. E é nisso que eu quero manter aqui agora, falar com vocês agora. Da postura dele. Primeiro que depois de tudo isso ele foge. E aí ele se assenta. Se assentou significa ali uma postura de cansaço, que ele estava cansado. Vem mostrar para nós o que? O seu cansaço, o seu desânimo. Né? E muitas vezes o cansaço espiritual que vem até nós, que chega até a gente, o cansaço espiritual, ele pode... de uma certa maneira, dificultar a nossa visão de Deus, de quem é Deus, de quem nós somos. Porque, pensa bem comigo, não era para Elias pensar assim: não, peraí, Deus, eu acabei de matar 450 profetas de Baal, pelo poder de Deus. Deus lançou o fogo, ele mostrou que ele é Deus. Mas, quando Elias é ameaçado, ele foge, ele sente um cansaço, ele se sente frustrado. Por que ele se sente frustrado? Porque ele imaginava que aquele povo, depois de ver o fogo descer, ia se converter. Ele imaginava que Acabe ia se converter. Ele imaginava que Jezabel ia se converter. E de repente ele vê que nada disso aconteceu. E de repente ele se sente sozinho, novamente. Porque apesar de todos os milagres, apesar de tudo que Deus tinha realizado, aquele povo continua com o coração endurecido. Então Elias, ele se sente frustrado. Dá um cansaço nele, uma frustração nele. E o cansaço espiritual que se abate sobre Elias dificulta ele, a visão dele, de Deus e de si próprio. E quantas vezes, amados, nós nos vemos nessa situação? Quantas vezes nós nos vemos sozinhos, nós nos vemos solitários, no meio da parentela, no meio onde nós moramos? Quantas vezes nós falamos de Jesus, pregamos sobre Jesus, ensinamos sobre Jesus, falamos sobre Jesus? Quantas vezes nós mesmos vivemos milagres de Jesus na nossa vida? As pessoas veem o milagre de Jesus e não acreditam. Quantas vezes a gente se vê assim como Elias, sozinho, abatido, cansado espiritualmente e emocionalmente? Mas, amado, Deus, Ele não abandonou Elias. Ele também não te abandonou. Ele não me abandonou e não te abandonou. No Salmo, eu quero que você abra comigo, se você puder. Salmo 42, no versículo 11. Olha o que Deus tem para todo aquele que está cansado, que está com a alma cansada, que está com a alma abatida. Existe promessa de Deus e Deus, quando Ele promete, Ele cumpre as suas promessas. Elias está abatido, a alma, o espírito de Elias está abatido, ele está frustrado, ele se assentou porque ele está frustrado, abatido. Salmo 42, versículo 11 diz assim: por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Quero dizer para você que está aí abatido neste momento, que está aí muitas vezes se assentando aí debaixo já do pé de zimbro, que está querendo largar a toalha, que está querendo desistir. Você que tem chamado de Deus, você que não tem chamado de Deus para uma obra. Mas, querido, a nossa salvação é uma obra, é um chamado, é o primeiro chamado. Primeiramente nós somos chamados para a nossa salvação. Deus primeiro Ele trabalha em nós, para depois Ele trabalhar através de
Você que está abatido, você que está desanimado, está se sentindo sozinho, com a alma batida, assim como Elias ali estava sentado debaixo daquele pé de zimbro. Nesta noite, o Senhor tem uma palavra para você. Espera em Deus, porque você ainda vai louvar o Senhor e Ele ainda é o teu Deus, assim como Ele era o Deus de Elias. Uma outra atitude, ele se assenta, outra atitude de Elias, ele vai dizer assim: já basta. Olha que coisa, hein? Ele foi para o deserto, se sentou embaixo do pé de zimbro, e no versículo 4 ele vai dizer assim, 19:4, já basta, ó Senhor. É uma atitude de quem realmente está muito cansado, de quem não quer mais fazer nada, de quem jogou realmente a toalha. É o verbo, se você prestar atenção, ele está no presente, já basta. E significa realmente que Elias, ele perdeu a esperança no futuro. Ele perdeu a esperança no amanhã. Elias, ele está se vendo sem saída. Elias está se sentindo só. E ele vai dizer para o próprio Deus: já basta. Está se sentindo frustrado? Já basta? Não, é como se ele dissesse para Deus: olha lá, Deus, o Senhor mandou fogo do céu para mostrar para Israel que o Senhor é Deus, o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Nós eliminamos os 450 profetas de Baal, e olha o que esse povo está fazendo, Deus. Ele continua fazendo a mesma coisa. Já basta, Deus. Eu não quero mais fazer essa obra. Eu não quero mais esse chamado. Eu não quero mais fazer a tua vontade, porque eles continuam fazendo a mesma coisa. Já basta. É como se ele está tentando pôr um fim no que Deus tem com ele. Mas, amado, eu quero dizer um negócio para você. Nós não podemos pôr um fim no que o Senhor tem para a nossa vida. O único que pode é o próprio Deus. É somente Ele. Elias, ele está tão cansado, ele está tão desanimado, ele está tão fadigado em todas espiritual, emocional, físico, que ele vai chegar um momento e dizer para Deus: já basta. Então, querido, cai por terra esse negócio de que crente não tem problema emocional, não tem problema espiritual, não pode ter problema físico, porque o grande profeta Elias de Deus, o grande instrumento de Deus na terra, ele teve problemas. Por que eu e você não vamos passar por problemas? Não vamos ter momentos de irmos nos assentar debaixo do pé de zimbro? Não existe super crente, amados. Não existe isso. Outra atitude dele, ele vai dizer para Deus, depois que ele diz: já basta, ó Deus, ó Senhor. Toma agora a minha vida. Quer dizer, ele chega a pedir para Deus levar ele embora. Aí ele vai dizer: não sou melhor do que meus pais. Você percebe o seguinte, você percebe que quando ele fala aqui, ele está se colocando lá embaixo. A autoestima dele está lá embaixo. Né? Realmente ele não está tendo a visão de quem ele é para Deus. Ele perdeu naquele momento a visão de quem ele é. Em alguns determinados momentos da nossa vida, queridos, é normal, sim, nós nos esquecermos de quem nós somos para Deus. Nós nos esquecermos que quem nos chamou foi Deus. Foi Deus que te chamou. Você pode estar até sentado debaixo do pé de zimbro. Você pode estar até fraco, com a alma batida. Você pode estar pedindo para Deus, dizendo para Ele que não quer mais nada. Você pode estar dizendo para Deus tirar a tua própria vida e te levar. Você pode estar com a tua autoestima lá no chão. Mas uma coisa é certa: os projetos e propósitos de Deus hão de se cumprir. Porque assim o momento que muitas vezes vamos estar caídos, mas o nosso Deus tem poder para levantar os caídos. E é isso que ele vai fazer com Elias. Elias, ele vai dizer: eu não sou melhor do que os meus pais. Elias esqueceu que quem o chamou era todo-poderoso. Elias esqueceu que Deus é quem chama, é Deus é quem escolhe, é Deus quem projeta.
projeta. E Deus, lá em Jeremias, nós vamos ver bem claramente isso. Quando Deus diz em Jeremias 1,5, o chamado de Jeremias, não precisa abrir, querido. Jeremias 1,5 vai dizer assim: Deus diz assim para Jeremias: antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei para profeta das nações. Da mesma forma como Jeremias, Deus está dizendo ali para Jeremias: Jeremias, antes de eu te formar no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Não foi você que me escolheu, mas eu te escolhi. Antes de você nascer, você já estava separado. Você já estava separado. Você já tinha, já tinha um projeto para você. Eu já te designei para profeta de nações. Então, Elias, quando ele diz, a autoestima dele está lá embaixo, ele não consegue enxergar e ver, se lembrar de quem ele é para Deus. E de quem é Deus, mais uma vez. Ele não consegue perceber que não foi o homem que o chamou. Ele não consegue perceber que o chamado dele veio do Altíssimo naquele momento, quando ele pede a morte. Naquele momento, quando ele diz para Deus: já basta. Naquele momento, quando ele diz que ele não é melhor do que os pais dele. Meu Deus, quantas coisas muitas vezes nós dizemos quando nós estamos cansados, quando nós estamos frustrados, quando nós estamos desanimados, quando nós estamos querendo largar tudo. Quantas coisas às vezes saem da nossa boca e quantos pensamentos muitas vezes vêm, aleluia, na nossa mente. Mas, querido, glórias a Deus, o Senhor está dizendo nessa noite. Eu creio, querido, que essa é uma palavra profética para a minha vida e para a tua vida. Se você aceitar, se você quiser, se você crer. É uma palavra onde Deus está dizendo: fui eu que te chamei, não foi o homem. Não foi o homem que chamou Elias. Não foi o rei Acabe, não foi um rei qualquer. Não foi um rei humano que chamou Elias. O rei que chamou Elias é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Foi ele que chamou. O projeto ainda estava de pé, mas Elias não conseguia enxergar neste momento de dor, de frustração. Ele não conseguia enxergar. Assim como eu e você muitas vezes não conseguimos enxergar que, apesar de todas as lutas que nós estamos passando, apesar dessa pandemia, o Senhor ainda tem um projeto na nossa vida. Não importa que você não acredite, não importa se as pessoas não acreditam, amado. O que importa é que Deus acredita e que Ele sabe, aleluia, Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. Depois a palavra vai dizer que ele se deitou debaixo do pé de zimbro e ele dormiu. E ele pediu para si a morte. Pediu para si a morte, amado. Mas que coisa! Peraí, um crente pedindo a morte. Que negócio é esse, né, amado? Vamos para a Bíblia, né? Enfiam tanta coisa na cabeça das pessoas hoje nas igrejas, que elas são super... que elas não podem ter uma tristeza, uma angústia. Não, queridos, é normal nós termos, não é normal permanecer, mas é normal sim, momentos de frustração, de angústia, é normal na nossa vida. E aí a palavra do Senhor vai dizer que ele deitou, ele dormiu, e ele chegou a pedir a própria morte, quando ele pede para Deus: toma agora a minha vida. Sabe, queridos, muitas vezes nós temos um chamado de Deus, e por conta das barreiras, por conta do próprio inimigo, muitas vezes esse chamado ele vai ficando de lado, e às vezes o aperto vai sendo tão grande de todos os lados, os levantes, que às vezes você vai pedir mesmo. Pode ser que você chegue a como fazer como Elias: Senhor, me leva, não tenho mais nada que fazer aqui não. Leva embora, Senhor. Ninguém quer saber do Senhor, não. Ninguém quer saber o que o Senhor quer. Qual é a tua vontade, o que te agrada. Às vezes a decepção, querido, não vai ser nem só por conta como Elias, que a decepção não era por conta dele. A decepção era porque, apesar de tudo que Deus fez, aquele povo não queria Deus. E às vezes, se você hoje, às vezes não, querido, sempre que você vai pregar a palavra de Deus como ela é, a verdade de Cristo, vai haver levantes, vai haver pessoas se levantando contra você, contra o teu chamado.
Às vezes só de você estar indo à igreja, de você ter aceitado o Senhor Jesus, recebido Jesus como seu Senhor e Salvador, já vai ter levante. E muitas vezes pode sim bater um desânimo em você, e você pensar em até pedir a Deus a morte. Você não vai pensar em tirar a tua própria vida, mas às vezes você vai pedir a Deus a morte. E foi o que Elias fez. Só que para Deus neste momento, querido, quando Elias pede a morte, Elias está sendo egocêntrico, ele está sendo egoísta. Por quê? Porque Deus ainda tinha um projeto e um propósito na vida de Elias. E Elias estava pensando naquele momento só nele. Estava pensando no alívio somente da sua própria vida. Ah, se Deus me levar, eu vou estar com Cristo e pronto. Oh, glória, aleluia. Mas não está pensando no projeto de Deus e na vontade de Deus. Que Deus ainda tinha uma obra a realizar através da vida dele. Deus ainda tem uma obra a realizar através da minha vida e da sua vida. Esses pensamentos, eles podem até vir em nossa mente, amados. Mas nós temos que parar para pensar. Será que chegou mesmo o tempo de Deus te levar ou de Deus me levar? Será que chegou mesmo o tempo de nós partirmos para morar com Cristo? A vontade de Paulo, ele diz, a minha vontade é de estar com Cristo. Mas eu ainda tenho uma obra para realizar nessa terra. Paulo entendeu isso. Paulo passou por muitas lutas, muitas dificuldades. Mas ao contrário de Elias, ele não pediu a morte. Ao contrário de Elias, ele sabia que o céu era bem melhor e gostaria de já estar lá. Mas ele sabia que Deus ainda tinha propósito para ele aqui na terra, obra para ele aqui na terra. Deus ainda tem obra para você aqui na terra. Irmã Cida, eu não prego, eu não louvo, eu não faço nada. Claro que você faz, querido. Jesus é o teu Senhor, Jesus é o teu Salvador. Ele pode fazer de você uma atalaia dentro da tua casa, uma coluna dentro da tua casa, através da tua vida transformar outras vidas e outras histórias. Mas se nós jogarmos o pano, se nós jogarmos a toalha, os projetos de Deus não vão se cumprir. Queridos, depois de tudo isso, depois de toda a ação de Elias debaixo do pé do zimbro, se nós continuarmos lendo, nós vamos ver agora quem é que entra em ação. Porque Deus, quando Ele tem um projeto na vida de um homem e de uma mulher, que tem um coração voltado para Ele, um coração sincero para com Ele, Deus não vai deixar ele debaixo do pé de zimbro. Preste bem atenção, querido. Preste atenção. Não existia falsidade dentro do coração de Elias. Elias era sincero com Deus. E quando nós somos sinceros com Deus, quando nós amamos a Deus, quando nós amamos a sua palavra, quando nós amamos a sua obra, apesar da dificuldade em fazê-la, Deus não vai deixar a gente debaixo do pé de zimbro.